Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá viajou em busca do conhecimento de Salomão. Num enorme desejo de saciar sua sede de conhecimento, esta rainha lendária fez uma visita ao sábio rei de Israel, Salomão. Como sabemos da sua experiência? De onde veio a Rainha de Sabá? Surra, capítulo 27, versículo 20. Encontrei uma mulher dominando sobre Sabá, e a ela foi dado de tudo, possuindo um poderoso trono. Assim disse o pássaro Rup ao rei Salomão, num dos textos contidos no Alcorão. A história da famosa soberana já foi contada nas mais diversas formas, principalmente em textos religiosos, considerados as únicas fontes disponíveis sobre sua vida. Ao longo dos séculos, a arte e a literatura se apropriaram da trajetória da rainha que teria viajado da Etiópia ou da Arábia para averiguar a sabedoria do incrível monarca bíblico. Mas, assim como ocorreu com Cleópatra VII do Egito, a figura de Sabá se cristalizou no imaginário moderno de forma bastante sexualizada. Os pintores do século XIX, por sua vez, a embranqueceram e lhe deram uma vasta cabeleira loira e olhos claros. Hoje, sua narrativa permanece um mistério, assim como certamente o fora nos tempos antigos. Evidências arqueológicas. Dada a ausência de outras evidências arqueológicas que comprovem sua existência, muitos pesquisadores consideram que ela não passa de uma lenda criada pelo autor do livro de 1 Reis no Antigo Testamento. Contudo, o fato de a Rainha de Sabá ser citada não apenas na Bíblia, mas também no Targum Sheni, no Alcorão e no Quebra Negast, demonstram que sua fama era conhecida em diversas culturas pertencentes aos povos localizados na África Oriental e na Península Arábica. Com efeito, seja na tradição islâmica ou etíope, os textos religiosos falam de uma mulher independente governando um reino fabulosamente rico ao sul de Judá. Bilquis, Maqueda ou Rainha de Sabá. A depender da fonte, seu nome pode aparecer como Bilquis ou Maqueda, ou simplesmente Rainha de Sabá. A localização exata desta região é alvo de disputa entre os historiadores. Os que defendem que ela veio da Etiópia afirmam que a soberana governava sobre uma extensão de terras onde depois se tornou a civilização de Axum, no século I da era cristã. Dada a escassez de maiores evidências arqueológicas, o período anterior ao surgimento desse reino é pouco conhecido pela historiografia. Algumas inscrições feitas no século II e III praticamente se constituem nos únicos testemunhos datáveis, onde se pode observar a primeira versão do alfabeto etíope. Nenhuma delas, porém, menciona a existência de uma rainha ou princesa, governando naquela região por volta do século X a.C. Por outro lado, esses textos indicam que a primeira civilização axumita não havia rompido completamente com sua cultura anterior, marcada pela influência sul-arábica, conforme podemos ver nas grandes pedras de Ezana e Caleb. A Rainha de Sabá talvez seja oriunda de Damote. É possível então que o reino de Axum tenha suplantado ou evoluído a partir de outro conhecido como Damote. De acordo com os indícios, Damote havia estabelecido algum tipo de intercâmbio comercial e cultural com o sul da Arábia. O reino teria florescido entre os séculos 10 e 5 a.C., a partir de sua capital, Hierra. Ali, o deus da lua, chamado de Almaga, era adorado como principal divindade e havia um templo erguido em sua homenagem. Mas pouco mais se sabe a esse respeito. A tradição etíope defende que Maqueda, como eles chamam a Rainha de Sabá, teria governado a partir do Palácio de Pedra, localizado na antiga capital do reino de Axum. Embora não disponham de qualquer registro que suporte essa afirmação.
Alguns moradores dessa região ainda hoje acreditam que a soberana teria sido a fundadora de uma dinastia salomônica que durou por 3 milênios, até que seu último descendente, Haile Selassie, morreu em 1975. Foi desse palácio de pedra, composto por um labirinto de quartos e passagens em ruínas, incluindo uma grandiosa sala do trono, que a rainha de Sabá teria partido para Jerusalém, ao encontro do rei Salomão, por volta do ano 1000 a.C. Hoje o monumento é considerado um patrimônio da humanidade, mas a história de que a monarca teria vivido nele não passa de uma crença local, uma vez que os arqueólogos datam sua construção no ano 6 a.C. Todavia, em 2012, a arqueóloga Louise Schofield encontrou na antiga Ashum algumas evidências da cultura sabeano, oriunda do sul da Arábia. Entre as pistas descobertas se destacam estelas de pedras inscritas com um sol e uma lua crescente, o cartão de vistas da terra de Sabá, segundo os especialistas. Levando em consideração as fontes disponíveis, os sabeanos provinham de um dos reinos mais ricos da Península Arábica. Por volta do ano 950 a.C., ele era um centro comercial importante para as rotas de incenso. Seu poder e influência permaneceram crescentes até o ano 275 d.C., quando foram então invalidados pelos Imiaritas. Se Damot era uma colônia sobeana na Etiópia, isso não é possível dizer. Contudo, a proximidade das duas culturas sugere uma relação bastante estreita. Partindo desse pressuposto, é possível então conjecturar que a lendária rainha de Sabá teria sido uma monarca de Damot, com origem árabe. Talvez seja por isso que o historiador e apologista judaico-romano Flavius Josephus tenha escrito em meados do século I d.C. que a soberana viajou da região da Etiópia para Jerusalém. Essas conjecturas acerca de sua existência, porém, levaram muitos pesquisadores a considerá-la apenas uma invenção hebraica. A rainha de Sabá segundo a Bíblia. Alguns estudiosos do Antigo Testamento afirmam que a personagem foi incluída no livro de 1 de Reis, capítulo 10, versículo 1 a 13, e depois em 2 Crônicas, capítulo 9, de 1 a 12, apenas para ressaltar a inteligência do rei Salomão. Outros textos sagrados nos quais ela também é mencionada, como o Targum Shani, o Alcorão e o Quebra-Negaste, teriam se baseado na história contada pela primeira vez nos textos hebraicos. Na versão King James da Bíblia, o encontro do rei com a rainha de Sabá é narrada da seguinte maneira: a rainha de Sabá tomou conhecimento da fama que Salomão havia alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém, a fim de averiguar sua sabedoria mediante uma série de questionamentos complicados. Quando chegou, acompanhado de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, colocou diante de Salomão todas as indagações que havia preparado. Salomão respondeu tranquilamente a todas as questões. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse esclarecer. Constatada assim toda a sabedoria de Salomão e observando atentamente ao palácio que ele havia erguido, os alimentos que eram servidos à mesa e alojamento destinados aos seus oficiais, os criados e copeiros do rei, todos uniformizados, e os holocaustos que Salomão realizava no templo de Deus, a visitante ficou maravilhada. Então ela declarou ao rei: de fato, tudo quanto tenho ouvido em meu país acerca de tuas grandiosas realizações e de tua notável sabedoria é verdade. Contudo, eu pessoalmente não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos, e portanto posso afirmar que não me comunicaram nem a metade da realidade. Tu ultrapassas em muito o que me transmitiram, tanto em sabedoria como em riqueza. Felizes as tuas mulheres, felizes estes teus servos, que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria.
Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e colocou no trono de Israel, por causa do amor leal e eterno do Senhor para com Israel. Ele te elevou à majestade e te fez rei, para esclarecer a justiça e tudo que é verdadeiro. Em seguida, a soberana, que não tem nome próprio nessa versão, presenteia o rei Salomão com 4.200 quilos de ouro, além de uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas, como jamais tinha visto antes do reino de Israel. Em contrapartida, Salomão ofereceu à rainha de Sabá tudo o que ela quisesse levar embora consigo, após o que ela retornou para seu país na companhia de sua comitiva. Assim sendo, a soberana aparece no livro de 1 Reis como uma mulher rica e culta, governante de um reino independente. Por outro lado, o texto a inferioriza em relação ao rei de Israel, não apenas intelectualmente, como também religiosamente, já que ele teria sido escolhido por Deus para governar, enquanto ela não. O texto em 2 Crônicas é basicamente a repetição das palavras citadas, nada mais é mencionado sobre ela no Antigo Testamento. Entretanto, a referência à enorme caravana de camelos carregados de especiarias sugere uma forte relação com a rota de incenso ao sul da Arábia. Segundo alguns estudiosos, as palavras ela foi, em 1 de Reis capítulo 10 verso 1, e o rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela desejou, foram interpretadas como indício de uma suposta relação sexual entre os dois, que teria gerado um filho chamado Menelik, cristão etíope, Roboão, islâmico, ou Nabucodonosor, judeu. Em algumas passagens no Novo Testamento, como em Mateus 12:42 e em Lucas 11, ela é mencionada como a rainha do sul que veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Já no livro de Atos, possivelmente é uma referência a ela, na figura de Candace, rainha dos etíopes. A rainha de Sabá, descrito no Targum Sheni, uma tradução aramaica do livro de Esther, a história da rainha de Sabá e do rei Salomão é repetida como um de seus contos auxiliares. Essa versão, porém, é embelezada com tons ainda mais mitológicos, incluindo a capacidade do rei de entender a linguagem das árvores e dos animais, muito além do que sugere 1 Reis. A narrativa começa com Salomão convidando todas as aves para um grande banquete no seu palácio. Apenas uma galinha se recusou a comparecer, alegando que o monarca não era tão poderoso quanto a rainha de Sabá. Dessa forma, ele chamou a soberana ao seu reino para lhe prestar homenagens a esta. Por sua vez, testou a sabedoria de seu hóspede com perguntas difíceis. Porém, Targum Sheni é um trabalho que data possivelmente do século IV da Era Comum, servindo de base para outra versão do mesmo enredo, contida no Alcorão. A rainha de Sabá no Alcorão. No livro sagrado do islamismo, a rainha de Sabá é chamada de Bilquis e é considerada uma adoradora do deus do sol, assim como o seu povo, não sendo, portanto, uma serva de Alá. O pássaro que informa a Salomão sobre a existência da soberana diz que Satanás desviou a ela e aos seus súditos, para que, embora tenham um grande reino, não sejam guiados de modo que não se prostrem a Deus. Surra capítulo 27, verso 25. Assim o rei lhe mandou uma carta convidando-a ao seu magnífico palácio. Como Sabá e seus conselheiros se recusaram a fazer a viagem sob riscos de iniciar uma guerra, Salomão os ameaçou. Virá contra eles com hóspedes aos quais não tem poder de resistir e os expulsaremos dali, humilhados. Surata 27:35. A rainha então concordou em lhe fazer uma visita, com a condição de que seu trono viajasse junto consigo. Diante da magnificência do rei de Israel, Bilquis finalmente se prostrou à fé em Alá. Meu senhor, de fato me ofendi e me rendo com Salomão a Deus, o Senhor de todo o ser. Surata 27:45. Depois disso, a tradição islâmica sugere que os dois teriam se casado. A Rainha de Sabá no Quebra-Negaste, uma antiga compilação de lendas etíopes, o Quebra-Negaste, Glória dos Reis,
Foi datada como tendo sido escrito há 700 anos e relata a história de Maqueda e seus descendentes. Neste relato, o rei Salomão teria seduzido a rainha de Sabá e tido com ela um filho, Nenelik I, que se tornaria o primeiro imperador da Etiópia. A narrativa contida no Quebra-Negaste, que não encontra paralelo na história bíblica, é de que o rei Salomão teria convidado a rainha de Sabá para um banquete, servindo comida rudimentada para induzi-la a ter sede e convidando-a a passar a noite no seu palácio. A rainha pediu-lhe então que jurasse não a tomar à força. Ele aceitou com a condição de que ela, por sua vez, não levasse nada do seu palácio à força. A rainha assegurou que não o faria, ofendida pela insinuação de que ela, uma monarca rica e poderosa, precisaria roubar qualquer coisa. No entanto, quando ela acordou no meio da noite, sedenta, pegou uma jarra de água que havia sido colocada ao lado de sua cama. O rei Salomão então apareceu, avisando-a de que estava a quebrar a sua promessa, ainda mais pelo facto de que a água, segundo ele, seria a mais valiosa de todas as suas posses materiais. Assim, enquanto ela saciou a sua sede, libertou o rei de sua promessa e passaram a noite juntos. A rainha também poderia ser filha de um dos reis sabianos, ou talvez governado sozinha após a morte do marido. Qualquer que seja a fonte, uma história é envolvida em lendas e mistérios. No judaísmo, ela chegou até mesmo a ser relacionada com Lilith, a mãe dos demônios. Os estereótipos criados em torno da monarca cresceram com o passar dos séculos. Não estamos mais perto de descobrir qualquer vestígio de sua existência do que os historiadores romanos e os primeiros cristãos que mencionaram nos seus escritos. Contudo, a lenda de seu nome sobreviveu com força, tornando assim uma das figuras de liderança feminina mais simbólicas da antiguidade. No século XX, diretores e roteiristas de Hollywood não resistiram a essa narrativa e criaram múltiplas versões ficcionais da trajetória da soberana, como no filme Salomão e Sabá, de 1959, celebrado numa ópera de Charles Gounod por um balé de Ottorino Respighi, além de retratada nas pinturas de Rafael Tintoretto e Claude Lorrain. A rainha permanece tentadoramente evasiva para as investigações historiográficas. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas versões da Rainha de Sabá? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!